noite a todos, sejam bem-vindos, agradecemos a presença de todos. Hoje à noite nós temos um irmão de ideal, o Renan Rezende, ele vem de Caxias, do Portal da Luz, Centro Espírita Portal da Luz. E ele vai falar para nós um assunto muito interessante, né, Renan? Sobre o desapego. E neste momento, então, gostaríamos de informá-los que nós temos nas terças-feiras grupos de estudo e que nós estamos com as inscrições abertas ainda para quem quiser ter conhecimento da doutrina espírita. E também às 8 horas, no horário da palestra, nós temos a evangelização das crianças. Então, quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos, nós vamos fazer uma prece como de costume. Vamos, neste momento, então, mentalizar Jesus, nosso amigo eterno de todas as horas, que neste momento Ele possa estar aqui conosco, abençoando a cada um, transmitindo as bênçãos da paz, da saúde, da perseverança e do entendimento. Agradecidos, Senhor, somos por tantas benécias que tem nos colocado em nossos caminhos. Mas te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia pelas nossas dificuldades e que tu possas, neste momento, iluminar o Renan para que, através dele, as suas palavras possam encontrar aconchego nos nossos corações. Obrigada, Senhor, gratidão, equipe espiritual, que possamos nós encontrarmos na mensagem de hoje a paz necessária para as nossas vidas. Gratos somos, Senhor, que assim seja. Muito boa noite a todos. Só um grande prazer, uma grande alegria poder estar presente aqui com vocês hoje, falando um pouco sobre os estudos, né, a parte espiritual, que é uma parte muito importante da nossa vida, que normalmente é sempre muito corrida, muitas atribulações e eventualmente a gente acaba não conseguindo, né? Entramos no piloto automático e acabamos muitas vezes nos desviando do caminho que realmente vai nos trazer a verdadeira felicidade de que Jesus tanto nos falava. E um desses assuntos é justamente o desapego, porque nós, ainda espíritos no mundo de provas e expiações, nós ainda somos muito materializados. E o processo, né, da matéria, ele é necessário para nós, né? Nós vivemos ainda no mundo material, nós precisamos usar a matéria, ela é uma ferramenta para a nossa evolução, mas nós não podemos nos apegar muito a ela, porque ela é um instrumento passageiro. Ela é apenas uma ferramenta, como qualquer outra, que quando você usa, tem a utilidade, depois você evolui e não precisará mais dela. Só que o nosso mundo, sendo tão materializado ainda, ele é difícil, né, a nossa vida, porque todos nós temos muitas dificuldades, seja no trabalho, seja na família, seja com os vizinhos, amigos, eventualmente. E nos últimos anos, a Terra tem passado, né, na verdade sempre passou, mas nos últimos anos tem se afunilado vários acontecimentos difíceis, né? Inclusive não acontecimentos longe de nós, mas muito próximos. Quem aqui não conhece alguém que perdeu um parente pela Covid? Quem aqui não perdeu algum parente, alguma pessoa próxima, querida, por causa da Covid? Agora, mais recentemente, com as enchentes, nós tivemos pessoas próximas a nós perdendo absolutamente
tudo, que levaram uma vida inteira para conquistar. Como é difícil, né? Só que a gente sempre tem que pensar que tudo nessa vida, absolutamente tudo, é simplesmente um empréstimo. Deus, Ele nos empresta. Tudo que nós temos aqui como encarnados, seja a nossa casa, seja o nosso carro, seja o nosso trabalho, os nossos títulos, até o nosso próprio corpo, nada nos pertence. Eu estava assistindo um podcast algumas semanas, e a pessoa ela fazia aquela preparação dos corpos para o funeral. E ela comentou que ela tinha muito respeito pela profissão, né? Porque aquilo ali era uma pessoa que ela está tratando, é o amor de alguém que ela está fazendo os cuidados, né? Para ter aquela última visão da pessoa antes, né, do sepultamento, da cremação. E ao longo da exposição, ela foi comentando, eu achei interessante que, né, você vê, a pessoa tinha todos os cuidados com o corpo, né? Cuidava muito do cabelo, ia muito para academia, ia muito para fazer esportes, roupa. E quando você desencarna, né, nem o seu próprio corpo é seu. Porque todo o cuidado que você teve com o seu corpo, né, fica para a sua família decidir o que vai acontecer com ele. E eu digo que nem da família não é, porque a família não tem total liberdade, ela não pode sepultar o corpo onde ela quiser. Existe o Estado, né, que determina ali através das leis. Então vocês percebem que nada, assim, nada é nosso. Realmente só o que é nosso é aquilo que nós construímos moralmente, espiritualmente, e aquilo que nós deixamos, né, de exemplo para as pessoas ao nosso redor. E através, né, da doutrina de Allan Kardec, que Kardec codificou, né, ele nos mostra que através, né, da doutrina espírita, o conceito do desapego, ele é um dos conceitos mais importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Você não vai ver espíritos elevados, espíritos superiores, apegados a praticamente nada que não seja edificante ao ser. E o desapego, para nós, né, conseguirmos sermos desapegados, nós precisamos rejeitar, né, tudo aquilo que não nos edifica. Então, a negligência das responsabilidades, dos afetos, né, isso, né, realmente não é o caminho para a felicidade. Ou seja, o desapego ele não quer dizer que você tenha que, eu não vou me apegar a nada, então eu vou viver uma vida de qualquer jeito, não vou ter responsabilidade com as pessoas que estão ao meu redor, porque é tudo passageiro mesmo, então não preciso me preocupar com isso. Quando na verdade o desapego ele é uma atitude equilibrada em relação aos bens materiais, às pessoas que passam na nossa vida e às situações da vida que a gente também acaba passando. E o que acontece muito é que muitas vezes isso na teoria é fácil, agora na prática é aí que realmente o bicho pega, porque ok, Renan, eu não devo me apegar ao meu corpo, eu não devo me apegar à minha situação, né? Mas poxa, eu trabalho muito por essas coisas, né? Como eu vou conseguir desapegar de uma maneira tão fácil e me apegar só àquelas ações que vão estar me colocando mais próximo de Deus, mais próximo, né, da minha felicidade? E aí eu faço uma reflexão. A gente não pode confundir o avião com o destino. Quando você vai fazer uma viagem para o exterior, normalmente você vai fazer todo um planejamento, né? E nesse planejamento, invariavelmente, vai ter uma viagem de avião, se a viagem for muito longa. Só que o avião, você vai pegar o avião, você não se apega ao avião. O avião ele é simplesmente, ele vai te levar do ponto A para o ponto B. Quando você chega no destino, o avião fica para trás e você segue o seu destino, o seu rumo, né? Da mesma forma é a nossa encarnação. Tudo na nossa encarnação é simplesmente
o avião que está nos levando para o estado de espírito, né, de felicidade, né, onde nós conseguiremos ser mais caridosos, mais amorosos, né, e nos desenvolver moralmente e espiritualmente. E é essa vibração de amor, de caridade e fraternidade que nos coloca mais próximos de Deus e ao verdadeiro estado de felicidade. Só que esse verdadeiro estado de felicidade, ele não é possível através da matéria. Simplesmente não é. Quantos espíritos nós vemos nos trabalhos de evangelização apegados a questões de alimentação, passam fome no umbral, passam frio, sentem dores das doenças físicas que eles tiveram, sentem a morte repetidas vezes. Tudo isso por quê? Porque o apego à matéria é muito grande ainda. Só que eu faço uma pergunta: onde vocês querem estar quando desencarnarem? E é uma reflexão. Às vezes a gente pode pensar, Renan, não faço ideia onde eu vou estar. Mas eu incentivo uma reflexão. Pensem assim: prever o futuro de alguém é difícil, né? Eu digo que não é tão difícil assim. Em linhas gerais, espíritos como nós, a gente consegue estar prevendo o futuro de alguém. Por exemplo, você tem uma pessoa que bebe todos os dias, que fuma 2, 3 maços de cigarro todos os dias. Como vocês acham que vai estar a saúde dessa pessoa daqui a 20 anos? Olha, em linhas exatas a gente não consegue prever, mas provavelmente um probleminha de respiração, provavelmente algum problema no fígado, provavelmente alguma questão de hipertensão. Da mesma forma, uma pessoa que come certinho, que faz as suas orações todos os dias, que faz a sua atividade física, come de maneira equilibrada, né, não cultiva relações ruins, não é infiel no casamento, trabalha de uma maneira honesta. Como essa pessoa vai estar daqui a 20 anos? Ela vai estar relativamente bem. Talvez não uma riqueza material grande, mas ela vai estar mais ou menos numa situação boa. E é isso que a gente precisa entender, que os nossos hábitos definem como nós estaremos daqui a 20 anos no plano espiritual, os nossos hábitos. E a partir daí, a gente entendendo que o apego excessivo às coisas materiais, ele é um obstáculo ao nosso progresso espiritual. Ele nos segura, né, como repetentes que repetiram um ano na escola. Ele nos fica segurando. Você quer subir a escada evolutiva, mas aquele apego ao seu carro, à sua casa, ao seu emprego, fica te segurando e não te deixa você alcançar um estado de plenitude. E em comparação, né, as esferas mais altas, Jesus, né, ele como nosso irmão mais velho, ele conhece os caminhos, né, ele sabe, olha, assim como uma pessoa que está no alto de uma montanha vê as pessoas caminhando, elas sabem a direção que elas vão chegar. Jesus, da mesma forma, ele olha para nós e enxerga: meus amigos, através do amor e da caridade, vocês vão alcançar um estado de felicidade. Agora, se você fica na libertinagem, se você engana o seu vizinho, se você rouba, se você é violento, isso não vai te trazer a felicidade. E essa vida nas esferas mais altas, nós precisamos estar preparados para essa vida. Como assim, Renan? Pensem que essa vida, né, nas esferas superiores, ela é como se fosse você correr uma maratona. Se eu quiser correr uma maratona, existe toda uma preparação. Eu, do jeito que eu estou, com sobrepeso, se eu for correr uma maratona, eu não consigo andar 2, 3, 5 quilômetros, né, correndo. Da mesma forma, somos nós hoje. Se pegar a gente hoje e colocar numa esfera superior, não vai ser nem compatível.
digamos assim, a gente não consegue respirar, a gente não consegue, tu fica desconfortável. Da mesma forma que espíritos umbralinos, né, quando tem aqueles resgates espirituais que vários livros espíritas comentam, a simples luminosidade dos espíritos superiores incomoda, eles não conseguem ficar na presença. E é por isso que existe esse processo de preparação. E praticar o desapego diariamente é uma forma de você ir exercitando, né, o seu perispírito, adaptando, né, evoluindo, depurando o seu perispírito para que ele vibre numa frequência compatível com esse das esferas superiores. E isso é interessante colocar porque tem um livro de Chico Xavier, do irmão X, né, o irmão Jacob, que ele conta, né, o desencarne dele e conta os primeiros meses ali, né, no plano espiritual. E é interessante que o irmão Jacob, ele não era um espírito ruim. Ele, na verdade, trabalhou muito pela causa espírita, né? Foi uma das bases da Federação Espírita Brasileira. Então, ele era uma pessoa ativa, fez muito pela causa do espiritismo, né? E quando ele desencarna, para surpresa dele, e para surpresa também de quem lê o livro, eu pensei, bom, o cara, uma pessoa que praticou tanto, né, se dedicou tanto ao bem dos outros, vai ter uma posição boa no plano espiritual. E realmente, ele desencarna, tem os irmãos aguardando, né, fazendo todo o cuidado. Só que teve um ponto que incomodou muito o Jacob, porque ele era, na época, né, não sei como está hoje, mas ele era um espírito muito, de certa forma, orgulhoso. Então, ele, achando todo o trabalho que ele tinha feito, ele achou que ele chegaria no plano espiritual muito bem, quando na verdade não. Ele tinha, né, a luminosidade, digamos assim, semelhante à dos espíritos obsessores. Ou seja, o perispírito dele vibrava uma vibração baixa. Inclusive, antes dele estar sendo levado para a colônia, ele vê uma mulher que tinha sido professora, né? Teve uma vida muito mais simples que a dele, e ela brilhava muito. Ela tinha uma luz interna, e ele olhava para ele, como é que estou tão apagado assim? Inclusive, numa parte avançada do livro, os espíritos que ele evangelizava, né, os obsessores, tiram sarro dele. Olha ali o irmão Jacob, queria dar lição de moral na gente e é igual a gente, como assim? E por que isso acontece? Né? Justamente porque ele tinha, apesar de todo aquele trabalho realizado, o espírito dele não era depurado na parte da humildade, na parte, né, de indulgência com os outros. Ele era muito taxativo, exigente, tinha uma indulgência muito baixa. Isso nos mostra, se a gente quiser realmente um modelo de conduta, né, de ação, esse modelo é Jesus. E para nós, assim, às vezes fica muito difícil, né? Poxa, Renan, como é que eu vou me desapegar? Isso parece uma tarefa complicada. E eu digo que esses grandes objetivos, você tem que quebrar ele em metas menores. Você não precisa escalar um Everest para praticar o desapego. Você faz um passo de cada vez. É importante a gente, ao menos uma vez por dia, fazer algo que nos aproxime dessa conduta desapegada da matéria, né? Mas sabendo, né, lidar de maneira equilibrada com os bens materiais, com a vida, né? Mas entendendo que tudo que está aqui é como uma ferramenta, é como um martelo que você usa para martelar um prego e depois isso vai passar para o próximo. E então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem a passagem dos bem-aventurados os pobres de espírito. E ali nessa passagem Jesus nos explica que a verdadeira riqueza está no desenvolvimento das virtudes e da elevação moral.
E como que nós fazemos isso, né? É simplesmente seguindo o Evangelho. É você conseguir ser mais caridoso, é você conseguir ser indulgente com os outros, tolerante, como Chico nos dizia, seja tolerante com os erros dos outros, né? Mas exigente consigo mesmo. E saiba que você vai errar. Nós vamos errar. Todos os dias a gente erra. Uma das experiências, antes eu trabalho em centros espíritas há bastante tempo, né? Desde pequeno sempre a minha mãe me levava para evangelização, tudo. E eu via, né, os palestrantes e pensava, nossa, o rapaz ali tem uma autoridade, né, para falar. E eu nunca me imaginava dando palestras. Até porque a gente se conhece, a gente sabe dos nossos erros, a gente sabe que a gente não é perfeito. E o Espiritismo tem esse problema, né? Porque quanto mais você estuda, mais você vê que, meu amigo, você não sabe nada. Você pode saber daqui a pouco um pouquinho, mas tem todo um oceano que tu ignora. E o que me fez mudar de ideia quanto a essa questão foi uma palestra do Divaldo Franco. Porque o Divaldo, ele disse assim: muita gente tem medo de trabalhar na causa espírita porque acha, nossa, eu sou muito ruim, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, né? E o Divaldo, ele diz assim: meus amigos, como é que você limpa um cano que está sujo? Pega um cano, um encanamento qualquer. Como é que você limpa um cano sujo? É passando água limpa. Então, assim, se você esperar estar perfeito para começar qualquer coisa na sua vida, você nunca vai começar. E é interessante colocar que essa atividade não quer dizer que porque eu tenho daqui a pouco uma aptidão para falar em público, que eu seja, digamos, superior à pessoa que está limpando, à pessoa que está lá trabalhando na construção, à pessoa que está fazendo uma tarefa mais humilde. É simplesmente uma diferença de aptidões. E é bacana colocar isso porque todos nós, no mundo, nós temos o nosso papel. A grande dificuldade é a gente achar o que a gente realmente é bom e aquilo que a gente gosta de fazer. E aí você se dedica nisso. E é importante que essa atividade não favoreça somente a você, que favoreça a sua família, que favoreça as pessoas que estão próximas. Que é a partir daí que a gente vai construindo a nossa base moral, que pelo menos, né, quando a gente desencarnar, ao menos a gente vai ter os irmãos de luz nos esperando. Mesmo nós não sendo iluminados, eles vão estar lá, né, nos aguardando. Um palestrante de Caxias estava comentando que a importância de você trabalhar na caridade para o próximo é porque isso ao menos te garante um plano de saúde no além. Você talvez não vai ser o mais iluminado, mas você ao menos vai ter um quartinho lá na Unimed, né? E essa sim é a verdadeira riqueza, né, para a gente entender essa nossa base moral, essa nossa base espiritual, essas boas ações, para deixar aquela balança, né, de crédito e débito positiva. E para finalizar, né, a nossa balança, nós, espíritos, ainda no planeta de provas e expiações, né, em vias de se tornar um planeta de regeneração, eu digo que ela está ainda muito pendente para os débitos, né? Tanto que Deus, na sua infinita misericórdia, permite a gente esquecer o que a gente fez no passado, né, para ao menos a gente conseguir fazer esses recomeços. Mas sempre que vocês tiverem aquela pulguinha, né, às vezes o mosquitinho azul pica, olha, eu estou fazendo um trabalho legal, sou melhor, né, o orgulho, pensem assim, eu estou, na verdade, tenho uma dívida enorme, eu estou simplesmente pagando uma parte dessa dívida. Porque às vezes a gente fica com essa sensação, né? Poxa, estou sendo caridoso, vou lá ajudar no sopão, vou lá ajudar os amigos aqui, vou ajudar no trabalho. E aí tu começa, né, a crescer o ego. E aí, se a gente realmente saber tudo que nós fizemos anteriormente, a gente baixaria, né,
o nosso ego. Então que a gente tenha essa consciência que qualquer boa ação que nós fizermos, isso não nos torna melhores do que ninguém. Isso simplesmente está diminuindo a nossa dívida com Deus, né? Porque nós recebemos muito mais do que nós entregamos. E fazendo uma reflexão simples, tá? Pensem, para vocês estarem aqui hoje, quantas horas de trabalho de terceiros foram necessárias? Pensem quantas horas as mães, os pais de vocês se dedicaram, professores, médicos, para a gente poder estar aqui numa casa. Olha quantas horas os pedreiros, pintores, eletricistas. Então, a nossa vida em sociedade, ela traz muitos benefícios, mas é importante ter essa visão de que nós somos uma partezinha pequena, uma parte importante. Nós somos o amor de alguém, das nossas mães, das nossas famílias, mas que isso não nos suba a cabeça e que a gente possa cada vez mais usar o nosso tempo a nosso favor com atividades edificantes, né? Cada dia fazer algo que nos coloque mais próximos de Deus, né? E mais distantes do orgulho e do egoísmo. Então, agradeço a atenção de todos, né? Um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o Espiritismo. E quem se sentir à vontade, por favor, pode fechar os olhos. Agradecendo a espiritualidade superior por esta oportunidade de esclarecimento espiritual. Agradecendo aos irmãos superiores que desde o momento em que aqui entramos, derramam sobre nós fluidos de paz, de luz, de serenidade. Agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Agradecendo a todos que trabalham pelo nosso bem-estar. E que possamos, ao sair daqui hoje, possamos levar as boas energias, as boas inspirações para dentro dos nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, que possamos ser os instrumentos da paz de Deus onde quer que estivermos, confiantes de que Jesus, através de seus bons emissários, está sempre conosco, caminhando ao nosso lado, nos levando pela mão para o caminho da verdadeira felicidade. Que possamos estar abertos e receptivos a essas benesses e que possamos estar cada dia mais próximos de Deus. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.